galerinha, como é que vocês estão? Massa ter vocês aqui mais uma vez para assistir uma videoaula. Seja bem-vindo a galera do segundo ano, esse vídeo é especialmente para vocês. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre taxonomia e sistemática. O que danado é isso, professor? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e como se dá os nomes científicos dos seres vivos, porque esses nomes tão diferentes que a gente lê aí no nosso livro de biologia ou escuta numa reportagem científica, então isso tem uma base de estudo para ser criado. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Preste atenção na aula, pausa, reassiste, vê direitinho e se precisar, se ficar qualquer dúvida, deixa aí a pergunta no chat, manda um e-mail, manda um WhatsApp para que a gente possa ir conversando e tirando essas dúvidas, beleza? Então, massa ter vocês aqui, tanto a galera do segundo quanto a galera do terceiro. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Vamos embora! Então, para a gente começar a falar sobre os seres vivos, a gente tem que lembrar que classificar nada mais é do que organizar. É poder separar o que você deseja estudar em algum grupo, né? Em grupos diferentes. Então, o ser humano já faz isso desde que ele é ser humano. Eu tenho certeza que você já fez algum tipo de classificação. Ou você, por exemplo, organizou o seu guarda-roupa e separou bermuda de calça, e separou camisa de camiseta, ou separou por cor, separou por tamanho, separou por tipo. Todo mundo faz isso. Quem aí guarda algum tipo de coleção, então vai organizar a coleção, seja pelo ano do objeto, ou seja pelo tipo de objeto. Quem tem aí bolas, várias bolas, bolas de gude, seja o que for, sempre vai ter uma maneira de organizar. Como você tem uma mania de organização, um método de organização, todos os seres vivos também têm uma forma de organização. A gente chama isso de classificação biológica. Então, o ser humano, desde que ele é ser humano, que ele pensa em classificar as coisas, em organizar de alguma maneira. Tentar gerar ali, dentro de algo que seja possível, uma organização mínima. E não é à toa que o nosso primeiro sistema de classificação, ele data de antes de Cristo. Com quem? Com ele, o Aristóteles. Para quem não conhece esse cara aqui do lado, ó, que está olhando para mim, esse é o Aristóteles, um filósofo naturalista que viveu na Grécia por volta do século IV a.C. E o cara era o cara, né? E o cara estudava matemática, física, geografia, sociologia, história, filosofia, astronomia. O que você imaginar, o cara estudava. E aí não é à toa que, observando a natureza, por isso que um filósofo naturalista, ele também decidiu classificar os seres vivos na maneira em que ele observava esses seres vivos. Muito comum na época, isso perdura muito tempo, tá? Isso vai até o século XVI depois de Cristo, a gente acreditava que os seres vivos eram divididos em animais, plantas e minerais. Então a gente só tinha esses conjuntos. Então, a mesma coisa o que Aristóteles vai fazer. Só que ele vai fazer isso criando o que ele chama de uma escala natural. Olha aí, ó, a escala naturae, ele vai criar uma escala natural, como essa que está aparecendo aqui para vocês, que é uma escadinha. E qual é o princípio dessa escadinha? Você tem uma base e você tem um topo. E os degraus são os intermediários. Quem é que Aristóteles colocou no topo? Obviamente ele colocou o homem. No pensamento dele, o homem seria o topo da nossa classificação. Seria o topo da nossa organização dos seres vivos. Quem é que está na base? Os minerais, que são organismos que não têm vida, né? São organismos que vão dar subsídio à vida. E nessa escadinha a gente teria na ordem o homem, depois os demais animais, abaixo dos demais animais as plantas e abaixo das plantas os minerais, que seriam a nossa base. Então essa foi a primeira forma com que algum cientista criou uma classificação para os seres vivos. E por mais simples que seja, observa direitinho e vê como ela é simples. Olha de novo. Olha como ela é simples, mas por mais simples que ela seja, ela perdurou por muito tempo. Essa ideia ela durou desde o século IV até o século XIX depois de Cristo. Então olha quantos séculos se acreditou nesse tipo de classificação de escala natural. É claro que ao passar do tempo ela foi perdendo um pouquinho de força, mas muitos cientistas levaram essas ideias de Aristóteles até o século XIX. Lembrando, para quem não está ligado, que a gente está no século XXI. Então faz pouquinho tempo que essa ideia deixou de ser uma verdade absoluta. Tranquilo? Outra ideia que surge depois de Aristóteles é a de Teofratos. Quem é danado esse cara, professor? Esse cara nada mais é do que um aluno de Aristóteles, que quando Aristóteles morreu, ele sucedeu as ideias da filosofia, do naturalismo, continuou ainda na Grécia, antes de Cristo, na Grécia Antiga, tratando dessas ideias filosóficas. E ele trouxe uma nova forma de classificar os seres vivos. Não tão ampla quanto Aristóteles trouxe, mas ele pegou um grupo só daqueles de Aristóteles e fez uma nova classificação, que foi o grupo das plantas.
E aí esse aluno de Aristóteles criou um livro, né, que escreveu um paper, um artigo, e seria a História das Plantas, né? Então tá aqui, ó, Historia Plantarum. Então esse livro, ele vai trazer essa classificação das plantas, separando ela em 3 grupos, basicamente. Você vai ter as ervas, você vai ter os arbustos, e você vai ter as árvores. Então, basicamente, você tem esses 3 grupos aí de plantas que seriam classificados como também uma forma de classificar os seres vivos. As plantas, todas as plantas que existem no mundo, seriam classificadas em 3 grupos: ervas, arbustos e árvores. Somente isso. É uma coisa simples, mas é a primeira ideia de se classificar biologicamente algum tipo de ser vivo. Beleza? Um pouquinho depois dele, bem depois dele, agora a gente vai para depois de Cristo, a gente chega no século 5 no século 4 depois de Cristo, então a gente tem aqui o Santo Agostinho, tá? O Santo Agostinho, obviamente, ele é um filósofo, mas ele é um teólogo, por isso que o nome santo, né? Tem aí uma relação direta com a Igreja Católica. Então ele era um teólogo, ele também estudava as questões divinas, as questões de Cristo, mas ele também era um filósofo, então além de estudar a parte religiosa, também tinha estudar a parte social, como é que a sociedade se comportava. Então, muito comum até o século XVII, a gente tem interferência da Igreja Católica na ciência. Isso é super comum, beleza? Grande parte dos cientistas, eles vinham da Igreja Católica, até porque quem não tinha dinheiro para estudar ia muitas vezes para os monastérios, para virar um monge, por exemplo, e lá acabavam estudando, era o espaço que eles tinham para estudar a ciência, com os limites da religião, obviamente. Então, Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, ele faz uma nova classificação. Então, a gente já tem a classificação geral de Aristóteles, a gente tem a classificação das plantas e agora a gente vai ter a classificação dos animais. Como é que Santo Agostinho vai classificar os animais? Também em 3 tipos. Ele vai classificar os animais em animais úteis, em animais nocivos e em animais indiferentes. Por exemplo, nesse que apareceu para vocês aqui, ó, vocês observam uma vaca. A vaca seria um animal útil. Por quê? Porque ela traz subsídios para o homem, como um leite. Mas você ao lado observa uma serpente. Essa serpente ela seria um animal nocivo, porque ela traz perigo para o homem. E ao lado você vê um fofíssimo bicho preguiça, que seria um bicho indiferente. Ele nem traz benefícios, mas também não traz malefícios para o homem. Então essa seria a ideia de classificação de Santo Agostinho. Até agora a gente tem classificações muito simples, né? Aí vem uma classificação que é extraordinária, mas que é muito louca, né? A gente vai agora para o século XVI depois de Cristo e a gente tem as ideias de Conrad Genscher, que é nada mais nada menos do que um naturalista que também escreveu um livro. Qual foi o livro que ele escreveu? Historiae Animalium. Então ele vai fazer um livro sobre a história dos animais, beleza? Classificando esses animais não mais como Santo Agostinho, em animais nocivos, em animais que são benéficos, em animais que são indiferentes, tá? Que são úteis ou indiferentes. Então ele não vai mais fazer isso, mas ele vai classificar esses animais minuciosamente. Fazendo o quê, professor? Travou, né? Mas é isso mesmo. Minuciosamente. Fazendo o quê? Olhando as características que esses animais têm em comum e agrupando esses animais de acordo com as suas características morfológicas. Coisa que até hoje a gente continua fazendo. Qual é a viagem que Conrad acaba causando nesse livro e que é uma loucura e que isso depois de 500 anos virou até selo de carta, virou comemorativo, porque por mais que hoje pareça muito louco, para a época foi uma revolução. Como Conrad ele capturava grande parte das suas informações de viajantes, pessoas que naquela época a gente tem um boom das navegações, né? Pessoa que fazia navegação, que ia de um continente para o outro, e quando voltava com essas informações, ele coletava essas informações e descrevia no seu livro. Então o seu livro começou a surgir criaturas mitológicas. Então, no livro dele ele descreve como animais, por exemplo, o unicórnio, ele descreve as sereias. Então ele começa a colocar animais que a gente sabe que, obviamente, são apenas mitos, são apenas histórias, mas não são verdadeiros. Pelo menos atualmente a gente não conhece nenhuma espécie de unicórnio nem de sereia, que ele coloca dentro do seu livro e acaba que isso tira um pouco da credibilidade científica ao longo do tempo dessa classificação dos seres vivos. Beleza? E aí, finalmente, a gente chega na classificação dos seres vivos atual. Aquela que é válida até o século XXI. Uma classificação que foi feita no século XVIII, mas que continua sendo válida até o século XXI. Então ela continua ainda no nosso meio. Talvez ela mude daqui a alguns anos. Quem sabe não é você que faz uma nova classificação de seres vivos. Então nessa classificação ela foi proposta por Carvão Linné, mas se a gente for falar em português, vamos chamar esse bichinho de
Linneu, beleza? Ele era botânico, era zoólogo, era médico, e aí ele criou uma revolução no estudo através da botânica. Ele começou a observar primeiro as plantas, e aí a observação que ele fez para as plantas serviu para todos os grupos de seres vivos. Ainda, apesar de ser século XVIII, ele continuava acreditando em 3 reinos: o reino animal, o reino vegetal, que é o reino das plantas, e o reino mineral, beleza? Os outros reinos não existiam. Então ele classifica os seres vivos dentro desses grupos. Mas ele traz uma coisa muito massa, beleza? Que ele traz um sistema natural de classificação, em que ele cria táxons. Ele vai criar aí uma maneira de a gente poder agrupar esses seres vivos em pequenas categorias, da categoria mais abrangente para a categoria menos abrangente. No geral, o que vocês conhecem como categoria mais abrangente são os reinos. Por exemplo, quando eu falo de reino animal, me serve qualquer animal. Seja um animal vertebrado ou um animal invertebrado. Tanto faz. É animal. Não importa se o animal é grande ou se o animal é pequeno. Ainda é animal. Então tudo faz parte do reino animal. Mas quando eu falo da palavra espécie, eu estou especificando que animal é esse. Por exemplo, quando eu falo sobre uma espécie de cachorro. Se é um cachorro, não pode ser um gato. Apesar de serem 2 animais, eles são animais de espécies diferentes. Então, essa ideia de classificar em táxons, em categorias, é uma ideia de Linneu, beleza? E ele também foi o pai da taxonomia moderna, que é como a gente chama os seres vivos de maneira científica, tranquilo? Então a gente vai agora dar uma olhadinha no qual a contribuição de Linneu trouxe pra gente, beleza? Então fica ligado aí. Então, já que a gente vai falar de Linneu, vamos começar falando sobre a taxonomia. O que é a taxonomia, professor? Nada mais é do que quando a gente dá os nomes científicos aos seres vivos, para de chamar ele pelo nome popular e nomeia eles com nomes científicos, tá? A taxonomia proposta por Linneu é uma taxonomia binomial. Bi de 2, nomial de nome. Então, ele vai reduzir o nome científico a 2 nomes e vai criar algumas regras para se escrever esse nome, para que não acabe ficando muito confuso como era na época. Na época, para você imaginar, tinha nome de espécie que tinha 5 nomes. André Luiz Ferreira Dantas de Mello. É claro que isso não era uma espécie, mas olha, que nome gigantesco para definir uma pessoa. Então a gente não precisa de um nome tão grande para isso. Então ele criou aí uma nomenclatura binomial que define que cada espécie, cada tipo de ser vivo que existe no nosso mundo vai ter que ter um nome científico com 2 nomes, beleza? E esses nomes vão ter que seguir algumas regras para serem criados. Como, por exemplo, o Homo sapiens. Que danado é o Homo sapiens? Você, eu, o ser humano. E olha que o ser humano tem um nome científico com 2 nomes, Homo sapiens. Então isso é um nome binomial, beleza? Mas para a gente exemplificar as regras que Linneu criou, vamos usar esse animalzinho aqui, ó. Tá ligado que esse animal aqui é popularmente chamado como mosquito da dengue. Apesar desse nome mosquito da dengue, ele também é vetor de outras doenças, quer dizer que ele transmite outras doenças, febre amarela, chikungunya, zika. Então tem que se ligar que ele não só transmite a dengue, por isso que é muito complicado chamar um ser vivo pelo nome popular, porque acaba restringindo ele àquela função ou aquele tipo de nome que a gente deu. Já o nome científico, quando você joga lá no Google Aedes aegypti, como esse que está aqui, como esse que está escrito aqui, o Aedes aegypti, nada mais é do que um nome científico para esse inseto, beleza? Então a gente tem aqui uma nomenclatura binomial. Quais são as regras para escrever esse nome? Primeira regra, vocês perceberam que essa escrita não está em português. Tem uma coisa muito estranha aí. Essa escrita está em latim, tá? Todo nome científico deve ser escrito em latim. Por que em latim, professor? Porque o latim é considerado uma língua morta. Isso quer dizer, na prática, que a escrita dele nunca vai se alterar. Não vai ter uma correção ortográfica como teve o português, que mudou a maneira como se escreve as palavras. Isso nunca vai acontecer com o latim. Então, a maneira como se escreve vai ser a mesma até o fim da humanidade, porque é uma língua morta. Ninguém faz modificação mais nessa língua. A segunda regra é que esses 2 nomes têm que ser obrigatoriamente o epíteto genérico, que é o primeiro nome que está aqui, e o epíteto específico, que é o segundo nome que está aqui, beleza? Professor, na prática, o que é um epíteto genérico e o que é um epíteto específico? Se liga, é o gênero e a espécie. Então, isso quer dizer que o nome científico ele é um nome binomial feito pelo gênero e a espécie. Então, ele tem uma nomenclatura de epíteto genérico mais epíteto específico. Ainda não acabou as regras, tá? A primeira regra ser em latim, segunda regra, o primeiro nome ser o gênero e o segundo nome ser a espécie. Quarta regra,
Qual seria a quarta regra? No primeiro nome, que é o gênero, você começa com letra maiúscula. Olha lá que o A de Edis está maiúsculo. Então você tem lá o A maiúsculo, primeira letra maiúscula. A quinta regra é que o último nome tem que ser totalmente em minúsculo. Você não escreve nenhuma palavra em maiúsculo. Então, Edis Aegypti, você vai ter lá a primeira palavra em maiúsculo e a segunda palavra toda em minúsculo. Tranquilo? E a última regra, a sexta e última regra, é que toda vez que você escrever um nome científico, você precisa destacar do texto. Aqui, como é um texto digitado, a gente destacou com itálico. Se você estivesse escrevendo o texto, você precisava destacar com ele sublinhado. Então, você ia ter que passar um tracinho embaixo dele e ia sublinhar exatamente o nome Aedes aegypti. E aí você estaria destacando ele do texto. Tranquilo? Não é muito difícil não, é só seguir essas regras. Primeira regra, escrever em latim. Segunda regra, a primeira palavra é o gênero, a segunda palavra é a espécie, tá? A próxima regra, a primeira palavra começa com letra maiúscula e a segunda palavra é toda em minúscula. E a última regra, você precisa destacar a palavra do texto em itálico se for digitado e sublinhado se for escrito à mão. Tranquilo? Outra coisa que Linneu criou para a gente foram os taxos. Lembra que eu disse isso? Ele criou as categorias. E essas categorias elas vão da categoria mais abrangente à categoria menos abrangente. Ou seja, aquela que tem mais seres vivos até aquelas que têm menos seres vivos. A gente comentou sobre isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente falou dos animais, o reino dos animais tem todos os animais, mas a espécie do animal vai ter um grupo só de animal. Quais são as categorias taxonômicas? As mais conhecidas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. As mais conhecidas são essas. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Os professores, eu tenho que decorar isso daí? Decorar não, aprender, beleza? Para que a gente entenda a biologia, eu preciso saber essa classificação. Então, existem algumas diquinhas que eu posso trazer para vocês. Primeira dica é a gente fazer aqui uma sequência pelo nome. Ó. Reino, Ré. Filo, Fi. Classe, C. Ordem, O. Família, Fá. Gênero, G. Espécie, E. E aí vira essa palavra, reficofagem. O reficofagem significa o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então você tem aí uma palavra que pode ajudar você, reficofagem, a lembrar a sequência de quais são os taxons mais comuns para a classificação de um ser vivo. Existem outros, por exemplo, como o rei filósofo classificou de ordinária a família do general espartano. Isso quer dizer que cada início de uma frase vai ser um taxon. Então, o rei, o reino, o filósofo, o filo, classificou a classe de ordinária, a ordem, a família, família, do general, gênero, espartano, espécie. Então, você vai ter aí uma sequência de frases que vai formar seus taxons, sua categoria taxonômica, do mais abrangente para o menos abrangente. Professor, e o que danado é esse domínio que apareceu e o senhor não comentou? O domínio é uma categoria taxonômica nova. Lembra que eu disse a vocês que ao longo do tempo é natural a ciência ir se modificando. E ela modificou. Adicionou uma nova categoria acima do reino, ou seja, que abrange vários reinos dentro de um grupo só, que é o domínio. O domínio são três. O domínio Eucária, o domínio Árquea e o domínio Bactéria. A gente já sabe que são 5 reinos. A gente aprendeu isso no primeiro ano do ensino médio. São 5 reinos dos seres vivos. Agora, os domínios são 3. O Eucária, o Árquea e o Bactéria. Quem são os reinos que vão estar dentro do domínio Eucária? Então, você vai ter 4 reinos. O reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Professor, e o Árquea e o Bactéria? Aí você vai ter as bactérias Árquea no Árquea, que são as bactérias mais antigas. A gente vai ajudar isso numa próxima videoaula. E as bactérias mais comuns, as bactérias mais atuais, as eubactérias. Tanto o Árquea como a bactéria compreendem o que a gente chama de reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias. Então, olha, a gente vai ter um domínio com 4 reinos e 2 domínios com um reino só. Então, a gente tem uma classificação acima do reino, tá? Para a gente representar esses táxons, eu trouxe de volta o nosso coleguinha aqui, que a gente tem que combater ele porque ele traz doenças, mas eu trouxe de volta o nosso Aedes aegypti para a gente classificar ele dentro do reficofagem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pegou, né? Já estou ligado que tu está repetindo aí dentro de casa, beleza? Qual seria o reino? O reino de um inseto, obviamente, vai ser o reino animal.
Depois do reino, qual vai ser o filo? O filo dos insetos é o filo artrópoda, beleza? Vocês vão estudar isso lá para frente. Depois do filo artrópoda, a gente vai ter uma classe. Qual vai ser a classe dos insetos? A classe insecta, já que ele é um inseto, beleza? Depois da classe, ele vai ter uma ordem. A ordem para esse tipo de inseto é a díptera, beleza? Mesma ordem, por exemplo, em que você vai encontrar as moscas, que você vai encontrar outros mosquitos. Depois da ordem, a gente vai ter que ter uma família. Que família vai ser essa? Culicidae. Então, a Culicidae, ela é uma família que vai envolver vários insetos, beleza? Vários mosquitos. É uma família. Depois da família, a gente vai ter um gênero. Lembra que eu disse que a primeira palavra do nome científico é o gênero. Então, o Aedes aqui, ó, é o gênero dessa espécie de mosquito. E, por último, você vai ter a espécie que é Aedes aegypti. E aí você tem aí o mosquito da dengue, o mosquito da febre amarela, o mosquito da zika e da chikungunya sendo classificados cientificamente. Tranquilo? Deu para entender até aí? Tá ligado que qualquer dúvida é só mandar a pergunta, viu? Então, para que a gente entenda muito bem daqui para frente as nossas aulas, é preciso entender que existem diversos conceitos de espécie. O conceito taxonômico de espécie, por exemplo, diz que espécie é uma categoria. Lembra lá que a gente viu? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, espécie é uma categoria. Só isso. O conceito biológico de espécie, por exemplo, ele traz um conceito muito mais importante, que é o conceito que diz o seguinte, que espécie é um grupo de indivíduo que naturalmente pode reproduzir com outro grupo de indivíduo e gerar filhos que são férteis e podem ter outros filhos. Então, isso é um conceito da biologia. Se você tem dois indivíduos que sozinhos, sem interferência do homem, podem cruzar entre si e reproduzir, e aí vão gerar um filho que pode ter outros filhos, você tem indivíduos da mesma espécie. Se um indivíduo não cruza com o outro sem interferência do homem, então eles são indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, gato e cachorro não cruzam entre si, mesmo que o cachorro seja pequenininho. Por quê? Porque eles não são da mesma espécie, então eles não podem reproduzir entre si. Essa é a ideia. O conceito morfológico diz que espécies são indivíduos que são de formatos diferentes. Que têm formas diferentes são espécies diferentes. O conceito ecológico diz que os indivíduos que usam a natureza de maneira diferente são espécies diferentes. E o conceito genético diz que quem tem a genética diferente são espécies diferentes. Para o nosso estudo, o mais importante, sem dúvida, é o conceito biológico, que, repetindo, diz que dois indivíduos, quando eles cruzam sozinhos, sem interferência do homem, e podem gerar filhos que geram outros filhos, eles são da mesma espécie. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham ficado até o final. Coloca o nome lá no chat para eu saber que você assistiu a aula, para eu poder colocar sua presença lá no nosso site. E foi massa estar com vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!